E à segunda-feira, por linhas tortas, recebe o médico António Matos da Fonseca, a quem digo muito boa noite, António. Olá. Bem-vindo. Como está? E hoje olhamos para a questão dos genes. Saiu uma notícia de que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu que os genes humanos não são patenteáveis. Há aqui uma discussão ética por trás que talvez só se coloque agora e no futuro, daqui, se calhar ainda vamos ver isso, as coisas vão alterar-se. Deve ou não poder ser patenteado para a investigação uma situação destas se vai prevenir tantas doenças? Não é fácil. Não é fácil começar a falar acerca do assunto se nós o pusermos dessa maneira e, ao contrário daquilo que é a realidade, o pusermos relativamente ao negócio que ele constitui. Isto é evidente, e quando nós há dias falámos sobre a sobrevida que hoje existe comparativamente ao princípio do século passado, em que nós hoje vivemos praticamente mais 50 anos do que do que se viveria nessa época, e falámos que isso se devia, evidentemente, aos cuidados que a medicina hoje tem relativamente às pessoas e que nessa época não existia, até às questões higiênicas. Nós não falámos, ou só abordámos de uma forma muito superficial, uma das questões mais importantes do assunto, que é a questão do medicamento. Isto é, se nós hoje quisermos analisar bem porque é que a nossa sobrevida aumentou tanto, temos que incluir nisso o medicamento. Porque, sem dúvida, que foi a investigação sobre os medicamentos que levou a que uma parte da nossa sobrevida se devesse ao facto desses medicamentos nos manterem. Ora, quando falamos de medicamentos, falamos de farmacêuticas. E então, aquela ideia de que as farmacêuticas são sempre as vilãs, muitas vezes nós temos que pôr os pés na terra e pensar que realmente a investigação que elas fazem, de alguma maneira, vai ter que ser paga. E vai ter que ser paga, e essa questão do pagamento da investigação é que pode ser contestado por nós. No caso de que falamos hoje, que tem a ver com as questões genéticas relativas àquilo que são os testes genéticos que podem ser preditivos, não é, do risco maior ou menor de se contrair cancro da mama ou do ovário, o que nós sabemos é que uma empresa, a Myriad, que é uma empresa americana, desenvolveu estes testes genéticos e patenteou-os há 10 anos. Então a questão não é uma questão nova, é uma questão que já tem 10 anos. E durante estes 10 anos... Aproveitou-se algum vazio legal que existia relativamente ao aquela confusão, tema. o facto de ser um assunto novo. Porque, na verdade, há 10 anos não se falava tanto da questão genética como hoje se fala. Evidentemente que já se falava, mas não da forma como hoje se fala. E então isso levou a que eles se tornassem uma multinacional que acabava por deter o poder económico neste campo. Recentemente nós soubemos, porque foi muito mediatizado, que uma conhecida atriz, Angelina Jolie, foi sujeita a estes testes e que estes testes apontavam para que ela pudesse ter uma probabilidade de 87% de vir a desenvolver cancro do ovário ou da mama. Porque, na verdade, este teste dá-nos a probabilidade para as duas situações. De tal maneira também que a Angelina Jolie, entretanto, também pôs como hipótese poder fazer agora uma oforectomia. O que é a oforectomia? É a remoção dos ovários. Preventivamente. Também, em relação a essa questão da Angelina Jolie, na altura, não se percebeu bem porque é que a questão estava a ser tão mediatizada. E se houve pessoas que entenderam isso como um ato de coragem e até de encorajamento da parte dela para que as mulheres começassem a tomar este tipo de medidas preventivas, houve outras pessoas que interpretaram isto como vedetismo sendo... apenas. Não, mais do que isso, como uma forma de valorizar a Myriad, a tal empresa dos testes. E é curioso saber que as ações da Myriad, quando apareceu a notícia e quando foi divulgada esta notícia pela CNN, dispararam. Aumentaram 3%, mas numa semana cresceram 57%. E isto, imagine, você que é uma economista, também... Não sou economista, sou jornalista de economia, mas vou acompanhando. Mas para mim é uma economista.
imagina o que é que isto representa em termos de lucro para uma empresa. E é também este mediatismo que teve este caso que levou a que se acelerasse na Justiça Americana, através de uma associação que interpôs um processo contra a Myriad por deter os direitos sobre estes testes, não é? que interpusessem então uma ação e que agora nós sabemos que elas vêm a ganhar. O que é que acha? Eu acho bem, mas é preciso ter bom senso ao analisar esta situação, porque nestas coisas nós temos que pensar bem o que é que está em jogo. Por um lado, a Myriad tem o direito de ter os seus lucros. O problema é que um teste destes custa 4, 5 mil dólares nos Estados Unidos, o que quer dizer que não é um teste que esteja à mão de toda a gente. E também que nós saibamos, os Estados, e sobretudo nos Estados Unidos... o Serviço Nacional de Saúde não é propriamente generoso. Exatamente. E então, isto quer dizer que só pessoas com grandes recursos é que podem ter acesso a este tipo de testes. Cá em Portugal, um teste destes custa à volta de 1.000 euros. Não é? E então, isto logo leva a que não haja equidade relativamente às pessoas. Mas aquilo que o Tribunal veio dizer é que não podem ser patenteados por uma farmacêutica. Mas se nós deixarmos, e peço-lhe essa reflexão, aos Estados essa função de distribuírem estes testes, chegamos a problemas como aquele que vamos falar já daqui a pouco, de não haver dinheiro para sustentar a disponibilização destes testes ao público em geral. Há aqui uma dimensão ética, há também uma dimensão financeira da coisa. Sim, mas a dimensão financeira da saúde deve ser sempre vista relativamente aos ganhos que a prevenção representa. Repare que, em relação à Angelina Jolie, já que estamos a falar de previsões, quando a Myriad afirmou-lhe que a probabilidade dela poder contrair um cancro do útero ou do ovário era de 87%. No entanto, houve indivíduos que analisaram o mesmo na situação da Angelina Jolie, de outra maneira, e chegaram à conclusão que, afinal, aquela probabilidade estava errada, porque não era de 87%, era só de 53%. Isto quer dizer que, quando se fala sobre estes assuntos, nós, por vezes, também não sabemos exatamente o que é que, em termos de números, isso representa. O que nós sabemos é que, na prática, esta questão genética é muito pesada, e não só neste tipo de doenças, mas noutras, porque nós hoje cada vez utilizamos mais a genética para a prevenção. Lá está. Isso leva-nos a que nós, precocemente, possamos prever que um determinado indivíduo vai ter um determinado problema e que esse problema possa ser prevenido tirando ao Estado, não é, as despesas que seriam inerentes ao tratamento do problema que ele, afinal, nunca irá ter. Então é preciso ter bom senso e pesar bem o que é que, em termos de despesas para um Estado, representa a prevenção. Porque é muito mais custoso para o Estado o pagar o tratamento da doença do que propriamente pagar aquilo que é a sua prevenção. Quer dizer que hoje um quarto de hospital diariamente custa muito mais do que 1.000 euros. E quando falamos de um quarto de hospital, não é propriamente um quarto, mas é um leito de hospital. E isso há que ter em conta. Muitas vezes o problema é que a saúde, e não só na saúde, mas procura-se sempre cortar no bolo onde menos se deve cortar. Ótimo pretexto para pormos o outro tema que estava aqui na nossa agenda para falarmos hoje. Já não temos muito tempo, mas eu chamaria a este nosso tema o estranho fenómeno Paulo Macedo. Estou a citar um colega meu que assinou um editorial no Diário Económico, o Bruno Faria Lopes, que fala justamente de porquê elogiar tanto um homem que está a pôr as finanças da saúde, se calhar, no lugar, mas à custa de milhares de pessoas. Bem, com certeza que existe uma razão óbvia, é que ele não foi, com certeza, avaliado pelos médicos. Com certeza também que não foi avaliado pela população que necessita do Serviço Nacional de Saúde. Deve ter sido, com certeza, avaliado por pessoas que estarão interessadas mais no fim do Serviço Nacional de Saúde do que propriamente aquelas que, como eu, estão interessadas é que o Serviço Nacional de Saúde seja, sem dúvida, até mais do que a própria educação, um serviço que o Estado tem que
dar à população, porque a população, tendo um bom Serviço Nacional de Saúde, sente-se exatamente com um apoio que de outra maneira não se sentiria. Por isso eu não percebo. Ajudou o facto, António, de Palmacete ter ido atrás das farmacêuticas? Como eu lhe digo, existem muitas questões que se levantam relativamente às farmacêuticas que são absolutamente falsas. Nós não nos podemos esquecer que as farmacêuticas estiveram na base de tudo aquilo que eu há pouco dizia, foi um grande desenvolvimento na área médica que levou a uma sobrevida das pessoas extraordinária. E como dizia, as farmacêuticas, como exatamente a Etihad, nós devemos lhes pagar aquilo que é a investigação. Agora, tem que haver limites para isso. Não é? E as farmacêuticas tiveram esses limites a partir do momento em que foram impostos prazos para que os medicamentos não pudessem ser genéricos. A partir do momento em que passam a existir genéricos, eu penso também que já nem sequer se põe a questão da luta contra as farmacêuticas. Claro que isso é uma maquiagem e é um político que fica bem relativamente aos olhos do povo quando o político aparece contra as farmacêuticas. Mas penso que isso não é mais do que maquiagem. Vamos chegar ao fim deste governo, por exemplo, com este ministro à frente da saúde, com um Serviço Nacional de Saúde à americana? Eu não sei como é que... Eu quero lhe dizer que não tenho, evidentemente, nada contra o Dr. Balmaceda. E é uma pessoa que, segundo eu sei, é extremamente competente na sua área. Mas posso lhe dizer que eu, por exemplo, não me atrevi a ser Ministro da Saúde. E se calhar estou mais dentro dos problemas da saúde do que propriamente o Dr. Paulo Macedo está. Eu não acredito que ele, não é, com os cargos que tem tido até agora, tivesse tanto dentro dos problemas da saúde como eu. A diferença é que eu estou mais metido dentro dos problemas da saúde. O Dr. Paulo Macedo está mais metido dentro dos negócios da saúde, que é uma coisa completamente diferente. Eu não vejo a saúde como um negócio. Ele vê como um negócio. É por isso que nós temos situações tão diferentes na perspectiva. Eu daria, evidentemente, um péssimo Ministro da Saúde, porque aquilo que eu desejaria fazer era reconstruir novamente o meu Serviço Nacional de Saúde. E esse Serviço Nacional de Saúde é alguma coisa que o Estado tem que pagar. No entanto, ele sai bem classificado numa sondagem no Expresso esta semana. A que é que se deverá tanta popularidade? Exatamente porque não foram os interessados no Serviço Nacional de Saúde que fizeram essa avaliação. Foram pessoas, com certeza, que o que estão interessadas é que a maior parte dos serviços que são prestados pelo Serviço Nacional de Saúde sejam prestados, por exemplo, por seguradoras. Eu não acredito que uma pessoa que necessita e que está com o Serviço Nacional de Saúde possa pôr o Ministro da Saúde como o Ministro mais bem classificado deste Governo. António, muito obrigada. António Matos da Fonseca, às segundas-feiras, no Por Linhas Tortas, para a semana a mais. Até lá.